Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui assistindo mais um vídeo do meu canal. Eu resolvi fazer uma série de vídeos falando sobre alfabetização. E eu resolvi fazer esses vídeos exatamente porque eu sei que nós temos muitos pais interessados em ajudar os filhos, em acompanhar todo esse processo. Porque ele não é um processo fácil. Aprender a ler e escrever não é algo natural, é algo que precisa ser ensinado. E, portanto, esse processo, esse momento em que as crianças vivem, para muitas crianças é muito dramático, é muito complicado, é um momento de sofrimento. E nós, pais, não queremos que os nossos filhos sofram. Nós queremos que eles passem pelo processo de forma leve, de forma prazerosa, que eles se interessem em aprender a ler, aprender a escrever, que eles consigam, então, dominar tudo que a escola está ensinando, que eles consigam aprender. É sempre isso que a gente quer como pais. E, às vezes, está um pouco fora do nosso alcance. A gente não está lá na escola, nós não temos habilidades para ensinar e a gente fica na dúvida. Será que eu não vou acabar atrapalhando meu filho se eu ajudar eles nesse processo? Será que daí a professora ensina de um jeito, eu em casa ensino de outro? Será que isso não vai trazer uma confusão para a nossa criança, para o nosso filho? Então, todas essas dúvidas que surgem na nossa cabeça, será que devo, será que não devo ajudar? Será que deixo a escola mesmo e a escola ela vai saber o caminho melhor? Será que isso é realmente a melhor saída? Ou será que eu posso ajudar meu filho? Se vocês conhecem um pouco da minha história, eu tenho uma filha de 8 anos e ela passou, então, o momento da alfabetização quando nós estávamos em casa, no período da pandemia. Foi naquele momento, então, que ela começou a aprender a ler. Hoje a nomenclatura, então, é infantil 5 e primeiro ano. Então, esses 2 anos do infantil 5 e do primeiro ano, nós realizamos as atividades remotamente, em casa. Então, foi a partir desse momento em que a alfabetização entrou na minha vida, que eu comecei, então, a buscar mais informações, a me especializar. Eu já estava fazendo o curso de neuropsicopedagogia na época e essa necessidade em relação à alfabetização, ela partiu aí de perceber a necessidade da minha filha. E eu acredito que essa necessidade que você, pai, mãe, que está me assistindo, também percebe. Que também percebe que a escola só não está dando conta. Que a defasagem, muitas vezes ocorrida pela pandemia, porque ela não teve as habilidades estimuladas na época certa, isso tudo está trazendo uma dificuldade ainda maior. E é por isso, então, que eu resolvi trazer todo esse conteúdo e trazer hoje essa pergunta: será que os pais podem ajudar na alfabetização? E a minha resposta é não, não podem. Devem ajudar na alfabetização. Os pais precisam estar atentos a tudo que está acontecendo na escola, o que o filho está aprendendo e ajudar sim em casa. Ajudar que ele consiga, então, ter prazer com essa aprendizagem, que ele possa desenvolver ainda mais essas habilidades. Existem estudos que mostram que quanto mais se a criança tem mais contato com a leitura, melhor ela vai ler. Na verdade é isso. A gente só aprende a ler lendo. A gente só aprende a escrever escrevendo. Então, se nós praticamos essas habilidades em casa, com certeza vai melhorar todo o processo, vai facilitar, fortalecer esse processo de ensino-aprendizagem, esse processo de leitura e escrita. Então, eu não só acho que os pais podem, como eles devem estar
nesse processo da alfabetização. Estar atentos caminhando junto com os filhos. Essa é a palavra. A gente precisa caminhar junto com os filhos. Só que, o que acontece? Por que muitos pais aí ficam na dúvida se devem ou não devem? Porque a escola vai ensinar de um jeito, eu vou ensinar de outro e vai virar uma confusão total, certo? Verdade. Existem sim, por isso que a gente precisa prestar bastante atenção para que isso não aconteça. Então, os pais, da mesma forma que eles podem ajudar os filhos nesse processo, eles também podem acabar atrapalhando o processo. E eu destaquei aqui alguns itens de como que os pais acabam, às vezes, atrapalhando esse processo. Então, um dos itens que eu coloco assim como principal, que atrapalha a alfabetização dos filhos, é você criar uma expectativa muito grande em relação à sua criança. Como assim? Então a gente espera ali que a criança já sabe as letras, então enche ele de palavras para ele ler ou escrever, faz ele copiar. Hoje você vai aprender, copia aqui todas essas palavras. Faz ele copiar um monte de palavras. A leitura, principalmente no início, ela não é como a nossa, que já a gente começa a ler a palavra, nossa, desenrola. Não, a criança ela está num processo e esse processo é lento. Então, 1, 2 palavras, 3 palavras ele lendo foi a meta dele. Então, a gente tem que fazer, nessa expectativa, nós precisamos então focar em metas menores. Aí, no decorrer em que ele vai evoluindo, a gente vai também evoluindo nos desafios. Então, aquelas 3 palavras no dia vão virar 4, depois 5. Então a gente tem que também ter esse olhar para a criança, para não oferecer um desafio maior do que ela consegue, maior do que ela dá conta. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer se a gente acaba oferecendo mais do que ela pode, mais do que ela consegue oferecer? Ela não vai dar conta. Isso vai gerar mais sofrimento, mais frustração. Ela não vai sentir prazer nenhum, ela vai desistir. Ela não vai nem querer tentar. Você conhece alguma criança? Tua criança faz isso? Ela não quer nem tentar. A hora que você mostra, venha ler tal palavra, ela não quer nem tentar. Outra coisa também que atrapalha no processo de alfabetização. Vai lá no Google, coloca lá alfabetização, digita lá no Google alfabetização, atividades para alfabetização, imprime aquilo atrapalha. Tem muita coisa boa no Google, mas você tem que saber qual que é compatível para a idade do seu filho, certo? O que ele está, qual que é o passo que ele está. Não é qualquer atividade, senão você vai estar lá oferecendo atividade, porque o processo de alfabetização, ele vai do 1º até o 3º ano. Ele não vai nem querer tentar. Eu já conheço crianças que não querem tentar fazer atividade, que destroem tudo, rasgam um caderno, quebram lápis, derrubam tudo, jogam carteira, mesa, agride o colega, agride o professor, agride o pai. Por que isso tudo acontece? É um sinal de que ele está desmotivado com toda essa cobrança que existe em cima dele. Essa cobrança excessiva em cima da criança. A criança está desgastada, ela está cansada de errar. Essa é a frase. A criança que tem esse comportamento, a criança que está estressada, agressiva, frustrada, que não quer nem tentar, ela está cansada de errar. Essa que é a verdade. Ela está cansada, ela no auge dos seus 8 anos, toda vez que ela vê uma palavra, ela vê, eu não sei, eu não consigo ler, eu não consigo escrever. Lá na escola eu tô ali, a manhã inteira, a tarde inteira, a professora cobrando. Chego em casa, o pai e a mãe cobram de novo. Ela está cansada. Aí, em vez do pai ajudar e falar, não, filho, eu tô aqui junto com você. Não, ele cobra porque o filho da vizinha já está conseguindo escrever. Porque teus colegas, a professora me chamou porque disse que você não está conseguindo aprender a ler. Vamos lá, tô aqui, todo dia a gente vai ficar 1 hora estudando, 1 hora você vai ficar copiando, 1 hora você vai ficar lendo. Isso não ajuda, isso atrapalha a alfabetização. Se você quer que seu filho tenha prazer em estudar,
que seu filho aprenda a ler e escrever, você precisa ajudar a que ele tenha prazer nesse momento. E como que a gente vai ter prazer? Motivando. Tá, Catiele, tá, eu sei que eu tenho que motivar ele, mas como que eu faço isso? Como que eu vou motivar o meu filho que hoje tá aqui, que não quer nem tentar ler e escrever? Como que eu vou fazer com que ele fique motivado para a leitura? Então você pode começar lendo um livro para ele. Em vez de você obrigar que ele leia um livro, leia você. Pega um livro que seja do interesse dele, que ele te ajude. Toda noite a gente vai ler um livro. Mas mostrando, aos poucos, vá descobrindo o que o seu filho é capaz. Aos poucos, vá pedindo, conversando com ele, para que ele vai te mostrando aos poucos tudo que ele já está conseguindo fazer. E é assim que é o processo da aprendizagem. É quando o processo se transforma leve, quando a gente começa a ir no nível da criança, quando a gente não quer atropelar tudo e fazer tudo rápido e querer que ele já comece a ler frases, sendo que ele ainda não está nem lendo palavras. Então todo esse processo deve ser de acordo com o que a criança dá conta. E não com o que você quer que ela dê conta. E não com o que os outros colegas da escola já estão dando conta. Mas sim no passo que ele está. Se ele não está dando conta de ler palavras, então oferece sílabas. O importante nesse primeiro momento, não tem que ter desafio. Nesse primeiro momento, para que a gente consiga motivar, a gente precisa o quê? Fazer com que ele pratique aquilo que ele já sabe. Então, se ele já sabe as letras do alfabeto, olha, parabéns! Ele precisa para a motivação desse reforço positivo. Então, toda vez que ele acertar, você fazer esse reforço, comemorar, elogiar. Então, tudo isso ele precisa para que ele tenha interesse, para que ele se sinta motivado a dar o próximo passo. Então, o primeiro passo para que ele se sinta motivado perante a aprendizagem é exatamente isso, que ele dê conta. Você tem que mostrar que ele dá conta, porque senão ele não vai nem querer tentar. Se ele for tentar, se você der uma coisa muito difícil, vai lá dar uma palavra difícil com sílaba complexa, o que vai acontecer? Ele não vai nem tentar, ele já sabe que vai errar. Agora, se você mostrar para ele uma coisa que ele dá conta, uma coisa que ele sabe, ele vai querer continuar. Ele vai porque ele sabe que dá conta, ele quer mostrar que ele sabe todo. Olha, tem uma coisa que eu acredito muito. Seja criança, seja adulto, a gente dá o nosso melhor. Nós damos o nosso melhor. A gente não erra de propósito. A gente não quer errar. A gente erra querendo acertar. Se a tua criança está errando, ela não está fazendo isso de propósito. Esse é um sinal de que ela ainda não está pronta para aquilo. Que ela precisa mais do que ela já sabe. Ela precisa praticar ainda mais para aos poucos evoluindo. Certo? E se todo dia você fizer esse processo, aos pouquinhos ela vai se interessando ainda mais. Eu acredito muito nisso. E é assim que dá certo. É isso que eu faço nos meus atendimentos. É isso que eu fiz com a Ana. E é assim que hoje eles conseguem evoluir. É assim que eles conseguem melhorar a aprendizagem. Aos poucos, quando o processo acontece natural. Não é natural, mas ele fica tão leve que ele parece natural, que simplesmente a criança aprende. Nesse primeiro momento, a gente precisa entender que o objetivo não é que a criança saia lendo e escrevendo tudo. Esse primeiro momento em que a tua criança não quer nem tentar, você precisa motivá-la. O objetivo é motivação. Então, não tem que você obrigar a criança a ficar escrevendo listas de palavras. Nesse primeiro momento, ela que vai te mostrar o que ela já sabe. Aí fica a dica de ouro, ó. Anota aí que é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Não corrigir. Nesse primeiro momento em que o objetivo é a motivação, você não corrige seu filho. Você não aponta o erro. Ó, isso tá errado. Não que você não vá fazer isso depois.
Em outro momento, você vai, quando ele já tiver aquela habilidade, você vai mostrar que ele está errado, que ele escreveu alguma palavra errada. Mas esse primeiro momento, para que ele consiga manter-se na atividade, para que ele mostre, para que ele tenha que ele se sinta capaz, você não vai apontar o erro. O que você vai fazer? Você vai comprar um caderno, dica de ouro. Compra um caderno e anota tudo o que teu filho tá conseguindo fazer. Anota quando ele erra, anota o que ele errou. Anota, observa seu filho, o que ele já consegue, o que às vezes ele consegue, o que às vezes ele erra. Essa característica, às vezes acertar e às vezes errar, é uma fase da aprendizagem. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando as 4 fases da aprendizagem. A terceira fase da aprendizagem é essa. É quando a criança, uma pessoa, o indivíduo já sabe e ele erra mesmo sabendo. Porque ele ainda não chegou na 4ª fase, que é quando ele faz sem errar, quando ele faz sem precisar retomar. Pense, ele já está na 3ª fase. Quando ele acerta às vezes e erra em outra, ele já está na 3ª fase da aprendizagem. Ele já está quase lá no final, ele já está quase dominando tudo. Ele só precisa de mais repetição e mais prática. Certo? Então, é um bom sinal. E você anota tudo no teu caderno. Para quê? Por que a gente precisa anotar? Só para deixar guardado? Só para ficar como recordação? Não. Para que a gente possa analisar ali naquelas anotações o que nós podemos fazer para melhorar aquela habilidade. A gente vai estudar em cima daquelas anotações, tá? O meu filho, ele não está conseguindo descobrir a letra A. Sabia? Vocês sabiam que tem muitas crianças que a principal dificuldade é a letra A? Não o A de avião, é o A do anjo. O A do anjo a criança não percebe. Então, por isso que quando eu ensino a letra A, quando eu mostro para as crianças que eu atendo a letra A, eu já mostro o A do anjo. Olha, o A pode ser A de avião, mas pode ser o A do anjo. Onde que a gente encontra o A do anjo? B-A, B, C-A, C, o B do banho, o C da cama, D-A, D-A, D, Daniel. E assim eu vou o alfabeto inteiro mostrando que o A não é só A, o A pode ser A. Isso abre um leque para ele que quando ele escutar aquela palavra, aquela sílaba, opa, ele já vai lembrar do anjo, o A do anjo, certo? Por que eu descobri isso? Porque eu anotei, eu observei que as crianças tinham essa dificuldade. Aí, percebi que a criança tem essa dificuldade, eu vou mostrar para ela. Porque a alfabetização, a leitura escrita é algo ensinado. A criança errou, tá lá, ela errou. No próximo momento, no próximo dia, eu vou trazer aquele conteúdo. Olha, ela errou, ela não conseguiu descobrir o A do anjo. Que o A do avião também é o A do anjo. No próximo dia, eu vou mostrar. Olha, o anjo escreve com qual letrinha? Ah, com A, que é a mesma letrinha do avião. Então a gente vai aos poucos mostrando de forma leve. A minha filha não teve esse problema com A, porque o nome dela é Ana. Então ela automaticamente ela aprendeu que o A era A de Ana. Mas eu atendo crianças que a dificuldade é o A. Então eu foco muito no A. Segundo ponto, o que mais que você pode fazer para que você não atrapalhe a sua criança? Tá, existe um outro ponto que eu acho que é fundamental eu trazer nesse vídeo de informação de como os pais atrapalham a alfabetização. Sabe como? Não dando importância. É outra forma de você atrapalhar a sua criança, é você não dar importância aos sinais. A criança, o adulto, qualquer pessoa, ela mostra, ela dá sinais da sua dificuldade. Se você acha, não, é um processo por causa da pandemia, daqui a pouco ela vai ser alfabetizada, você está ignorando um sinal de alerta.
Você tá lá, o sinaleiro no amarelo. Daqui a pouquinho é vermelho. Quanto mais tempo você demorar para agir, mais dificuldade a sua criança vai ter. Mais difícil. Vocês sabiam que existe uma janela para aprender a ler e escrever? A janela é dos 6 aos 8 anos. Essa é a idade para a criança aprender e estar falando frases, lendo texto. Com 8 anos, a criança já é capaz de ler texto. Agora, se a tua criança com 8 anos ainda tá com dificuldade em aprender sílabas, alerta vermelho. Você precisa fazer algo. Você, pai, mãe, precisa fazer algo. Quando a escola chama você, olha, seu filho, percebi que ele está com bastante dificuldade. O que a escola está falando? Quando ela fala isso, quando ela te chama para conversar, sabe o que ela está querendo dizer? Pai, sinal amarelo. Precisamos da sua ajuda. Se a escola não precisasse da ajuda dos pais, ela não chamava os pais para conversar. Só mandava um relatório escrito. Ele está assim, mas daqui a pouquinho ele vai melhorar. Daqui a pouquinho ele vai aprender. Se a escola chama você, é porque ela está pedindo a sua ajuda. E qual ajuda que ela está pedindo? Que você vá atrás de um especialista, que vá atrás, pode ser de um neuropsicopedagogo como eu, pode ser de um psicopedagogo, pode ser de um professor particular, pode ser você estudando e fazendo toda essa ajuda em casa. O que não pode é ignorar. O que não pode é não fazer nada. É assim que você vai atrapalhar a alfabetização do seu filho. É assim que você vai fazer com que ele tenha ainda mais dificuldade, porque ele vai estar vendo todos os coleguinhas evoluindo, os coleguinhas já estão lendo frase, lendo texto. E ele ainda está ali naquela dificuldade de ler sílabas. Ele não consegue escrever uma palavra corretamente. Certo? E por que precisa procurar ajuda? Por que precisa ir atrás? Porque a sua criança pode ter alguma dificuldade que está acima do que a escola pode fazer. A sua criança pode ter um transtorno de aprendizagem. Um deles é a dislexia, onde a criança tem muita dificuldade para aprender a ler e escrever. A dislexia é um transtorno. Ela não vai aprender? Claro que vai. Todo indivíduo é capaz de ler. Mesmo fora dos 8 anos, a criança tem capacidade de ler. O adulto, criança, todo mundo tem capacidade. Mas é mais difícil, certo? Não que a criança depois dos 8 anos não vai ser alfabetizada, mas aquilo vai demandar ainda mais esforço para ela. Aquilo vai ser mais difícil. Além do transtorno da aprendizagem, pode também ter outros sinais. Às vezes a tua criança está sofrendo porque está com problema de visão. Quando eu era criança, a minha mãe foi chamada, estava na 2ª série, que hoje é 3º ano. A minha mãe foi chamada na escola porque eu não copiava do quadro. Eu demorava muito para copiar. A professora disse que eu tinha preguiça de copiar do quadro. Porque eu demorava muito, ela já tinha passado tudo e eu não tinha copiado ainda. A minha mãe me levou no oftalmologista. E a minha dificuldade acabou. Será que seu filho também não tem uma dificuldade de visão? Será que não é isso que está fazendo com que ele demore para copiar do quadro? Quero deixar no ar. A gente precisa deixar bem claro que existem outras questões além de só o desinteresse da criança. Ele pode estar com transtorno, ele pode ter alguma dificuldade visual, ele pode ter alguma dificuldade auditiva. Se ele não escuta direito, se ele não consegue perceber os sons das palavras, ele vai escrever errado. É muito comum a criança trocar as sílabas porque a criança que não escuta adequadamente, ela vai escrever errado também, porque ela não sabe. Às vezes a criança escuta faca, vaca, igual. Ela escuta 2 vezes faca, faca, quando você fala faca, vaca. Então, às vezes, a criança tem uma questão auditiva. E quem que vai fazer essa análise? Quem que vai fazer esse trabalho? É um especialista, um fonoaudiólogo que vai fazer uma avaliação auditiva na tua criança.
para você descartar essa possibilidade, tá? Então, assim, não é que você vai atrás do problema, você vai ali para descartar desse problema. Descartar a questão auditiva, descartar a questão visual, descartar que seja um transtorno de aprendizagem, certo? Então, é preciso prestar atenção nesses sinais de alerta para que a gente possa descartar essas possibilidades e conseguir ajudar a sua criança. Outra coisa também é a linguagem. Outro sinal é a linguagem. Então, às vezes a criança ainda não tem habilidades de linguagem compatíveis com a idade. Então, ela tem a questão tanto de compreensão da linguagem como falar. Você sabia que com 5 anos a criança já tem habilidades para falar todos os fonemas? Então, quando a criança pronuncia alguma palavra errada, também é outro sinal de alerta. Quando a criança com 5 anos, mais de 5, 6 anos, está pronunciando algumas palavras incorretamente, nós precisamos agir nessa situação. Porque com 5 anos a criança já tem habilidade, já espera-se que a criança consiga pronunciar todos os fonemas. Então, ela consegue falar preto, ela não vai mais falar peto ou pleto, ela vai falar preto. Ah, blusa, ela não vai mais falar blusa, ela vai falar blusa. Outra palavra, bicicleta, ela não vai falar bicicleta, ela vai falar bicicleta, ela já tem o domínio, então, tanto de trocar fonemas, como de omitir, ela não vai mais nem omitir, nem vai falar. Então, ela já tem essa habilidade. E se ela, com 5 anos ou mais, ela está tendo essa dificuldade, você precisa procurar um profissional. Qual profissional? Um fonoaudiólogo. Se ela começou a falar mais tardiamente, é comum que o processo da alfabetização também seja um pouco mais tardio, né? Não é regra, mas é um dos pontos que a gente precisa levar em consideração. Se a criança aprendeu a falar mais tarde, ela também desenvolveu então a linguagem um pouco mais tarde, é normal que ela também demore um pouco mais para alfabetizar. Porém, a gente precisa prestar atenção. Se a tua criança começou a falar na idade correta, ela não teve nenhum atraso no desenvolvimento inicial ali dos primeiros anos. Muitas vezes a criança, melhorando esse processo da linguagem, automaticamente a leitura e escrita vem, ela flui. Por quê? Aquela desorganização que ela tinha na linguagem, quando ela é organizada, quando ela é colocada ali, cada na sua caixinha ali, quando ela consegue perceber a audição, os sons das palavras, a alfabetização ela desenrola de um jeito que a criança, de uma hora para outra, dá um clique. Sabe o clique que algumas pessoas falam que a criança vai dar? Um clique? Na verdade, é quando ela tem a organização, quando ela consegue gerenciar bem as suas habilidades, ela tem esse clique. E nem sempre a criança, só com o estímulo da escola, ela vai conseguir. Muitas vezes você vai precisar ajudar em casa, vai precisar levar ela para uma terapia com a fono, neuropsicopedagoga, psicopedagoga. Certo? Então, estar sempre atento para que você não atrapalhe. Então, para não atrapalhar a alfabetização, você estar atento aos sinais, às informações que a escola está te passando e buscar ajuda. Eu sei que tem muitos pais que querem ajudar os filhos em casa, mas eles não sabem por onde começar. E eu quero te ajudar, pai, mãe, você que quer ajudar o seu filho nesse processo de alfabetização. Eu quero te ajudar. Estou abrindo as inscrições para o Laboratório da Aprendizagem para Pais. Então, se você acompanha um pouco o meu trabalho, ano passado eu realizei um trabalho do Laboratório da Aprendizagem aqui na minha cidade, em Campo Largo, no Paraná, que era um atendimento presencial com alunos com dificuldades na alfabetização. Eu fiquei muito feliz com todo o desenvolvimento das crianças, com todas as habilidades que eles adquiriram, fiquei muito feliz. Os pais também me deram um feedback positivo em relação a tudo que a gente trabalhou no Laboratório da Aprendizagem.
Só que eu quero fortalecer, eu quero mostrar para os pais que muitas vezes eles conseguem, as coisas que eu fiz lá no laboratório, o pai consegue aplicar em casa com seu filho. E vocês vão ver, aplicando as estratégias que eu desenvolvi no laboratório da aprendizagem, muitas crianças têm aquele clique que ele precisa para organizar as suas habilidades e desenvolver leitura, escrita. E como que vai funcionar? Então serão encontros online, o que é ótimo, porque eu vou poder atender você na sua casa, no horário que fica melhor para você. Tá fazendo uma orientação aos pais, vou estar dando um suporte para os pais aplicarem as atividades que eu desenvolvi, aplicando essas atividades com os seus filhos. Então, se você tem interesse em participar do Laboratório da Aprendizagem para os Pais, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Esses atendimentos, essa orientação, esse suporte será individual, ou seja, nós vamos fazer as reuniões, a gente vai criar um plano individual para o seu filho, para a gente ver a dificuldade dele e ir evoluindo aos poucos, do jeito que ele se sinta motivado, que ele goste e que ele se empolgue, que ele se sinta capaz, porque é isso que a gente quer. A gente quer que eles desenvolvam e que eles criem autonomia, que eles não precisem do profissional, que eles não precisem do pai para o resto da vida, mas que a gente esteja ali acompanhando nesse início, nesse processo, para que ele se sinta capaz e ele mesmo busque a sua própria evolução. Certo? Meu Deus, já falei demais. Eu quero deixar então o meu muito obrigada para você que está aqui me ouvindo, que você que está me acompanhando nas redes sociais. Se você ainda não me acompanha, procure Neuropotencializando nas redes sociais. Me siga aqui no YouTube. Se você gostou, sabe que alguém tem interesse nesse conteúdo, compartilha com essa pessoa. É muito importante que a gente divulgue todo esse conhecimento, tudo isso que a gente vai aprendendo, que a gente mostre para outros pais que você sabe que tem interesse também nesse movimento de ajudar os filhos. Então compartilhe esse vídeo para que ele assista, para que entre em contato, passe o meu contato para ele, para que a gente possa conversar, tá? A partir da semana passada eu comecei o primeiro vídeo. Hoje eu fiz esse vídeo para os pais da alfabetização e toda quarta-feira às 19 horas eu estarei aqui colocando um vídeo para vocês assistirem, né? Todos os vídeos voltados para a alfabetização. Na semana que vem eu vou fazer um especial sobre alfabetização na síndrome de Down. Então, se você conhece alguém que tem um filho ou parente ou que trabalha com crianças com síndrome de Down, eu vou fazer então um vídeo específico para esta área, para mostrar como que é o trabalho, como que é o trabalho que eu adapto para crianças que têm essa síndrome. E eu te espero na próxima quarta, aqui às 7 horas da noite, para você assistir o próximo vídeo. Tchau, até mais!